Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa tradição cultural do Brasil que é, no mínimo, fascinante. É um daqueles costumes que, quando a gente para pensar, revela muita coisa sobre a nossa história, sobre status e até sobre como a gente encara o conhecimento. E a grande pergunta é essa aqui, né? Por que raios advogados no Brasil são chamados de doutor se a maioria não tem um doutorado, um PhD? É um verdadeiro mistério que mistura tradição, lei, academia. E a gente vai desvendar essa história juntos. Então, vamos lá, direto ao ponto. A pergunta que não quer calar: como é que alguém pode ser chamado de doutor sem ter de fato um doutorado? Bom, antes de mais nada, vamos deixar uma coisa bem clara. O que é um doutor acadêmico, o famoso PhD? É o título mais alto que alguém pode conseguir na universidade. Isso significa anos e anos de pesquisa original, sabe? A pessoa tem que criar conhecimento novo, escrever uma tese e defender essa ideia na frente de uma banca de especialistas super rigorosa. É um título científico e, olha, não é pouca coisa, não. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato. No Brasil, quando a gente chama um advogado de doutor, na maioria das vezes, não estamos falando daquele título acadêmico. É um costume, uma tradição social, uma forma de tratamento que, como a gente vai ver, tem raízes bem fundas na nossa história. E para a gente entender de onde veio esse costume, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para o século XIX, para o Brasil em pé. A coisa toda começou a tomar forma lá em 1827. A gente herdou essa mania de Portugal, claro, onde os juristas já tinham esses tratamentos especiais, mas o marco mesmo foi quando Dom Pedro I criou as primeiras faculdades de direito aqui, uma em São Paulo e outra em Olinda. Quem se formava ali virava a elite, a nata da sociedade. Eram eles que iam ocupar os cargos mais importantes na política, na administração. Então, ser chamado de doutor não era só um título, era um carimbo de status, um símbolo de poder, numa época em que quase ninguém sabia ler e escrever, imagina ter um diploma. Ok, então vamos dar um salto no tempo, direto para os dias de hoje. Porque é aqui que o debate pega fogo, nessa diferença fundamental entre honra e academia. E essa tabela deixa tudo bem claro, né? De um lado, a gente tem o doutor por costume. É tradição, é prestígio social, uma formalidade. Não tem lei nenhuma que obrigue alguém a usar. Já do outro lado, o doutor acadêmico, aí a história é outra. É um diploma formal, uma conquista científica, resultado de anos de pesquisa. São literalmente dois universos diferentes que acabam usando a mesmíssima palavra. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, olha esse número: mais de 1 milhão. É isso mesmo. O Brasil tem hoje mais de 1 milhão de advogados e advogadas atuando. É gente pra caramba. Agora, o mais impressionante: desse universo gigantesco de mais de 1 milhão de profissionais, só uma pequena, mas muito pequena mesmo parcela deles tem de fato o título de doutor, o PhD. Isso só mostra como o costume social é uma coisa e a realidade acadêmica é outra completamente diferente. Ah, mas é só um costume, qual o problema? Bom, a questão é que essa tradição, que parece tão inofensiva, tem um preço. E esse uso generalizado do título como cortesia acaba gerando umas consequências bem reais e nem sempre positivas, principalmente para o mundo da ciência e da academia. O debate atual gira em torno de, basicamente, três grandes problemas que isso pode causar. Primeiro, a confusão que cria na cabeça das pessoas. Segundo, uma certa desvalorização do esforço de quem realmente faz um doutorado. E terceiro, o risco de reforçar uma cultura que não dá o devido valor à pesquisa científica. Vamos ver cada um deles. Pensa bem, na prática, o que acontece é isso: confusão. Se todo advogado é doutor, como é que uma pessoa comum vai saber a diferença entre um ótimo profissional e um pesquisador que passou anos estudando um tema a fundo e tem autoridade científica para falar sobre aquilo? Essa linha fica toda borrada e isso acaba enfraquecendo a ideia do que é ser um verdadeiro especialista. E tem também um impacto simbólico, que é muito sério. Olha, quem já fez ou conhece alguém que fez um doutorado sabe. É uma jornada pesada. São anos de dedicação exclusiva, muita pressão, muita ansiedade. Não é fácil. E aí, quando esse mesmo título, conquistado com tanto suor, é usado como um simples bom dia de cortesia, o reconhecimento por todo esse esforço acaba sendo, de certa forma, diminuído. E por último, tem um efeito cultural perigoso. Pode acabar reforçando uma ideia de que a prática, o dia a dia do trabalho, é mais importante do que a pesquisa, do que a ciência. Pensa assim, se o status de doutor já vem com o diploma da faculdade, qual o incentivo real para mergulhar numa carreira acadêmica super exigente?
Isso pode, sutilmente, criar uma barreira entre o mundo prático e a produção de conhecimento. Pois é, com tudo isso na mesa, a tradição está, literalmente, em julgamento. E como em todo bom julgamento, existem dois lados bem definidos nesse debate. De um lado, temos o time da tradição. Eles defendem que chamar advogado de doutor é parte da nossa cultura jurídica, uma herança histórica que deve ser preservada. Já do outro lado, tem a turma que defende a modernização. Eles argumentam que esse costume já deu o que tinha que dar, que ele mais confunde do que ajuda e que numa sociedade moderna a gente precisa valorizar a ciência de verdade. E essa citação resume tudo perfeitamente, né? No final das contas, essa discussão é muito maior do que uma simples palavra. Ela nos força a pensar numa questão fundamental. Na sociedade que a gente está construindo, o que a gente valoriza mais? Os símbolos de status ou a busca real por conhecimento? É, no fundo, uma escolha entre a aparência e a essência.